a uma distância de uns 500 metros, e avisa ao grande conquistador naval. Ele foge pelos telhados e, a saltar entre uma mureta e outra, cai e quebra a perna. Mas foi poupado da traição da noite de São Bartolomeu. A duquesa aproxima-se de Catarina e diz: este é o momento azado. Paris dorme. As pessoas não têm a menor ideia do nosso plano. Leve o documento para seu filho assinar e colocar o selo real. Catarina treme. Alguns historiadores afirmam que ela teria sido manipulada. Outros, utilizando-se das suas cartas, demonstram a sua crueldade. Mas são questões muito difíceis de se julgar historicamente quase 600 anos depois. A verdade é que, mais ou menos à meia-noite, o rei, que é jovem, aturdido, Stroina, está na janela de Tuileries, do Palácio do Louvre, olhando dos pátios internos. E sua mãe chega com o decreto real e pede-lhe que assine. Ele percebe que aquilo é uma infâmia e também tem a sua raiz de um ciúme mórbido, porque ele sentia alguma fascinação por determinado personagem huguenote. Então ele tem um surto, bate o selo real, assim diz: é para matar, matem todos. Delbava o século XVII. Desde a revolução do pensamento renascentista, que a sociedade contemporânea intentava encontrar um caminho para a plenitude. Os descobrimentos, a conquista do caminho marítimo para as Índias, lograram demonstrar que a Bíblia nem sempre tinha razão. Triunfava o sistema heliocêntrico. Os admiráveis instrumentos, ainda muito impróprios, demonstravam a grandeza do universo. O pensamento de Galileu Galilei ganhava aceitação profunda na astronomia, em detrimento da astrologia. Nesse dealbar do século XVII, 3 grandes cientistas, um deles religioso, levantaram-se para fazer uma propositura. Gassendi, Locke e Hobbes desejavam demonstrar que somente haveria o desenvolvimento intelecto-moral da sociedade se as investigações científicas se libertassem do tacão da fé religiosa cega. Abria-se a grande fissão entre o que afirmava a teologia e demonstravam os fatos empíricos, agora com o odor de científicos. Lord Bacon proclamara: uma filosofia superficial leva o pensamento do homem e da mulher ao materialismo, mas uma filosofia profunda conduz a mente do homem à verdadeira religião. É exatamente nesse período que movimentos históricos abalam a sociedade. Um pouco antes, por volta de 1580, Portugal havia perdido seu rei na batalha de Alcaçer-Quibir, na África, quando o rei fora ferido por uma seta envenenada. E, naturalmente, para substituí-lo, Dom Henrique, sacerdote em Coimbra, começou a governar o país luso.
idoso e doente, logo desencarnou. E a coroa portuguesa passou imediatamente à Espanha, para a cabeça de Felipe II, por volta de 1580. Ela pertencerá à Espanha até 1640. É um período em que o Império Espanhol não somente se agranda, mas alcança também a Flórida e vai além às Filipinas. O mundo parece reduzir-se. O velho Tratado de Tordesilhas cede lugar a uma compreensão mais vasta a respeito dos descobrimentos. Mas nesse ínterim, entre 1580 e as grandes conquistas do século XVII, merece, em um salto quântico, recuar-se às lutas internas mantidas pela França. Catarina de Médicis havia experimentado o horror de ser abandonada pelo esposo, que sai de Paris para Blois e ali, com a sua amante, governa a França. Mas sendo ele de organização física frágil, veio a desencarnar. E os 3 filhos de Catarina, da Casa Médici italiana, vão governar a França. Nesse ínterim, a Espanha se havia separado da Holanda, depois da tentativa dos holandeses de governar o mundo graças à conquista do caminho marítimo para as Índias. E é nesse momento que Catarina sente a necessidade de expandir o território francês. Ela aceita a união conjugal de sua filha com o Duque de Navarra e percebe que chegou o momento de triunfo. O almirante Coligny, que visitará o Brasil mais ou menos nesse período, adotava a conduta protestante. E os huguenotes se haviam revelado admiráveis adversários da rainha temperamental. Alguém sugeriu uma aliança com Felipe II, que agora magoado com a Holanda, aceitava naturalmente a adesão da França. Através do Duque de Alba, espanhol, e do Duque de Guisa, francês, foi marcado um grande encontro entre o rei da Espanha e a rainha da França, nas fraldas das muralhas imensas da natureza, na fronteira entre os 2 países. Catarina organiza a sua corte e leva 200 jovens, alegres, francesas, dizem as más línguas, para conquistar os espanhóis. Mas, no entanto, merece considerar que o rei da Espanha, apesar de um temperamento bravio, temia muito aquela mulher que vinha dos Médicis. E exatamente no dia do encontro, ele postergou sob a justificativa de doença e mandou o Duque de Alba, de tradição na Espanha até hoje, para que negociasse os valores do Estado. Catarina sentiu-se frustrada. Estava acostumada a receber o sim, porque o seu filho Carlos IX, algo mentecapto, obedecia-lhe cegamente. Esse domínio que algumas mães, até hoje, exercem sobre os filhos.
E depois daquelas injunções lamentáveis, o Duque de Alba propõe a extinção dos huguenotes por uma questão de Estado. Era uma forma de se vingar da Holanda, de constituição protestante. E o Duque de Guisa, que também era cardeal da Igreja Católica, promete que desencadearia um movimento para marcar a história para sempre. Sua mãe, a Duquesa de Guisa, era uma mulher temperamental, possuidora de castelos sucessivos, e não apenas ambicionava algo mais. Tinha um trânsito na corte muito acentuado. E se assevera que a própria Catarina chegava a obedecê-la. A caravana retorna. E no momento da despedida, os dois duques selam um compromisso. O Duque de Alba diz que Fernando II pretende confiar na França com uma condição: fazer um Te Deum na Catedral de Madrid com uma vela do sebo dos protestantes assassinados. E se firma o contrato. Catarina elabora um golpe dos mais belos em estratégia militar. Promove o casamento da sua filha, que era um casamento político, com o Duque de Navarra, protestante, porque isso atrairia a Paris todos aqueles que adotavam o pensamento huguenote. E se apresenta a data para o matrimônio de Marguerite, mais tarde conhecida como a Rainha Margot. O Duque de Navarra vem a Paris. As portas abrem-se. E às vésperas do enlace matrimonial, mais ou menos 23 de agosto de 1572, o palácio do atual Louvre está em euforia. De um lado, a preparação para o matrimônio. Do outro lado, o segredo de Catarina, do Duque de Guisa e de sua mãe, ambicionando o lugar de destaque na herança dos Valois, que haviam governado a França até então. E naquela noite inolvidável, o rei Carlos IX, sem ter ideia do que se passava, apresenta-se muito agitado. Alguns historiadores afirmam que Catarina tinha interesses sentimentais por Coligny, o comandante. Outros dizem que a sua conduta reprochável havia feito que ela elegera um dos filhos, talvez por uma questão de afetividade especial, para substituir o outro filho, Carlos IX, pela sua falta de valor moral. São dados históricos não comprováveis. E nessa noite, em que ela parece exacerbada por desconhecida força telúrica, ela pensa que está chegando o momento básico. A duquesa de Nemours tem a oportunidade de dizer que o palácio de Tuileries, que dá uma parte para a Rua do Oratório, onde se encontra a igreja de São Pedro de l'Auxerrois, é um plano admirável. Ela havia negociado com o sacerdote de São Pedro dar o sinal em que os sinos deveriam badalar ao amanhecer de São Bartolomeu. E naquele badalar dos sinos, as tropas francesas matariam os estrangeiros em geral, quase todos protestantes. É um momento de grandes tensões. Mais ou menos às 23 horas, na sala em penumbra,
está uma jovem de 14 anos de idade. É uma jovem interiorana. Ela teve a oportunidade de vir a Paris para servir de dame d'honneur da rainha. E quase desconhecida, não foi percebida pelas duas damas que assinalavam o momento histórico mais grave da vida da França. Mas ela ouve também uma ama que passa, escuta o plano maléfico e de imediato corre à casa de Coligny, a uma distância de uns 500 metros, e avisa ao grande conquistador naval. Ele foge pelos telhados e, a saltar entre uma mureta e outra, cai e quebra a perna. Mas foi poupado da traição da noite de São Bartolomeu. A duquesa aproxima-se de Catarina e diz: este é o momento azado. Paris dorme. As pessoas não têm a menor ideia do nosso plano. Leve o documento para seu filho assinar e colocar o selo real. Catarina treme. Alguns historiadores afirmam que ela teria sido manipulada. Outros, utilizando-se das suas cartas, demonstram a sua crueldade. Mas são questões muito difíceis de se julgar historicamente quase 600 anos depois. A verdade é que mais ou menos à meia-noite, o rei, que é jovem, aturdido, Stroina, está na janela de Tuileries, do Palácio do Louvre, olhando dos pátios internos. E sua mãe chega com decreto real e pede-lhe que assine. Ele percebe que aquilo é uma infâmia e também tem a sua raiz de um ciúme mórbido, porque ele sentia alguma fascinação por determinado personagem huguenote. E então ele tem um surto, bate o selo real assim de dizer para matar, matem todos. Catarina triunfa, dá o decreto à duquesa de Nemours, e ela vai pelo imenso corredor na direção da janela da Rua Lotoire. E com a lâmpada, ela dá o sinal ao sacerdote de l'Auxerrois. Então ele se ergue, vai à torre e os sinos badalam. Era o sinal. Começa a matança. Uma matança indiscriminada. As águas do rio Sena ficaram poluídas por mais de um mês. E, segundo alguns historiadores audaciosos, afirmam que naquela noite em Paris, 25 mil pessoas foram vilmente assassinadas. Estende-se a perseguição por todo o território francês. E essas lutas contra os huguenotes não irão cessar até mais tarde, quando o cardeal Richelieu e sa eminência Grise fazem a grande conquista de uma parte do Império Francês em uma ilha querida que também é território, como se fosse uma península, Saint-Michel. As dores que tomam conta da França não são jamais ultrapassadas. E essa noite de horror ficará assinalada na história da França. Nesse momento, as hostes celestiais programam a reencarnação de dois grandes vultos que vêm trazer à Terra a missão sublime de voltar Jesus descrucificado. Trata-se da programação da vida de Júlio César, que na sua condição de conquistador da África e da sua intelectualidade, tem a missão
de espalhar a língua francesa praticamente por toda a Europa, a fim de que o Consolador que Jesus prometeu, quando chegar, encontre ressonância de comunicação naquele barato de idiomas, dialetos quase incompreensíveis. Para nossa mente, quiçá, seja um tanto difícil entender os desígnios divinos, principalmente pelo nosso hábito de não programar com antecipação, uma grande antecipação, as realidades do nosso processo evolutivo. Narram as entidades venerandas que essa história de César, Napoleão mais tarde, tem antecedentes muito belos. No passado, esse espírito lutador havia vindo à Terra uns 400 anos antes para tornar o grego a língua praticamente oficial do mar Mediterrâneo e dos outros mares. E ele reencarna como sendo o grande conquistador, Alexandre Magno da Macedônia, o homem que aos 30 anos, herdando de seu pai as conquistas anteriores, havia logrado também conquistar o mundo conhecido. E ao realizar a sua tarefa, volta à pátria, para mais tarde alargar os horizontes do Lácio, até o reino de Cleópatra, revelando uma cultura ímpar para o guerreiro. Porque Júlio César descendia de uma família nobre, a Casa Júlia, e deixou legado de natureza cultural dos mais belos. Recordar-nos-emos, por exemplo, de um dos seus poemas em alexandrino e latim, As Quatro Idades. Também a travessia do Rubicon, que é um rio, tornando célebre uma sua frase: Vini, vidi et vincit. Vim, vi e venci. Esse legado faz com que o pensamento latino predomine na cultura europeia. É verdade que havia o latim clássico e o latim popular, da soldadesca, dos legionários. Mas César, de tal maneira se destaca, que passa a cultivar a ideia que ele é divino, é filho de um Deus, naturalmente dentro da mitologia, que é a herança arquetípica estabelecida por Jung, para explicar a ancestralidade do nosso conhecimento. Programando-se a vinda de Napoleão, programava-se também a vinda de um apóstolo que deu a sua vida na amarga alta noite da Idade Média. 5 de julho de 1415, quando Jan Hus é queimado depois do Concílio de Constança, cidade alemã, até hoje, fronteira com a Suíça. Esse homem foi levado à fogueira pelo crime de seguir a tradição de um pensador inglês que não podia aceitar a divulgação do evangelho em latim e de obrigar o povo a realizar o culto externo sem saber o que estava falando. Ele propõe, pela primeira vez, que a doutrina de Jesus seja pregada no idioma nacional, o que vai acontecer com Martinho Lutero um pouco mais de um século. E Lutero tem uma grande preocupação. A cultura, povo forte é povo culto. E por volta de 1525, na Alemanha, 1525, só havia analfabeto menor de 4 anos de idade, igual ao Brasil. Dessa forma, a função dele agora era
desenvolver a língua francesa, neolatina, para que o evangelho pudesse penetrar nas almas com facilidade, como aconteceu a Saulo, que nasce em Tarso, cidade grega, que fala latim, porque o latim era o idioma das cidades vencidas, e nasce na Judeia para profundamente conhecer a mensagem profética e podendo comunicar-se no idioma hebreu, no latino e no grego, é o homem que vai criar as regras básicas do cristianismo. Ser talvez o primeiro teólogo através das suas cartas. Porque Jesus não veio criar o cristianismo. Ele veio ensinar o amor. E é natural que, em homenagem a ele, o jovem médico Lucas, que se tocou com a alma gigantesca de Paulo numa embarcação, diga um dia ao insigne divulgador da doutrina. Aliás, costumo dizer que nós somos cristãos por causa de Paulo. Porque talvez a doutrina ficasse amortecida naquele pequeno burgo que é a Palestina. Não fosse o comando sublime de Jesus. E Lucas se fascina. Essa doutrina penetra-lhe a alma e a ilumina. E porque era a doutrina dos homens do caminho. E a palavra caminho é hebraico, tem um sentido duplo. Pode ser caminho, estrada, mas também tem um sentido pejorativo. Ele pergunta ao apóstolo das gentes, já que seguimos Jesus, o Cristo, não seria curioso que nos denominássemos cristãos? E a partir dali, aqueles homens das estradas do amor tornam-se seguidores do Cristo de Deus, na pessoa ímpar de Jesus Cristo, que antes que nós fôssemos, já o era. Desta forma, se prepara a reencarnação de Napoleão Bonaparte e de Ian Rus. Narrou-me um espírito muito querido, quando eu fui visitar o local em que ele foi imolado, que no momento em que ele estava na fogueira, ele olhava para o seu adversário, desses ódios pela inveja, porque na raiz de muito ódio, de muita perseguição, há sentimentos soezes, filhos diretos do orgulho, do egoísmo, esse câncer da sociedade. Na palavra do emérito codificador, ele tinha inveja da grandeza de Ian Rus, que falando na igreja de Belém, em Praga, em uma rua apertada, os camponeses superlotavam e ouviam à distância, por um fenômeno natural do eco, que levava as palavras do egrégio predicador de Jesus em tcheco. Naquela época, a República Tcheco-Eslovaca pertencia à Alemanha e era obrigado a falar o alemão. Mas ele falava a língua nacional, que era tida como dialeto, o tcheco. E a mensagem dele, de Jesus, encantava tanto que Jerônimo, o doutor da Universidade de Praga, octogenário, aceita Jesus, se fascina de tal forma que será o próximo mártir, no mesmo mês de julho do ano seguinte. Dessa forma, se prepara este matrimônio. E um dia, o espírito Humberto de Campos, através da mediunidade incomparável do venerando apóstolo Francisco Cândido Xavier, irá transcrever para nós o encontro no mundo espiritual de Kardec e Napoleão. Kardec lúcido, e Napoleão naquele estado de semissono, acordando para enfrentar os vates e os gênios da humanidade,
e Jesus apresentar ao corso o Filho bem-amado, para cuja obra os exércitos napoleônicos iam conquistar terras e corações, para que o Consolador balsamizasse. Nesse ínter, no entanto, havia um grave impedimento. A França, com a noite de São Bartolomeu, cometera um hediondo crime, causa, e era necessário ressarcir, não pagar, ressarcir, corrigir o equívoco através de um ideal no qual o povo, sempre o povo, a massa ignara, a ralé, tivesse direito à vida. Mas para que esse direito fosse conhecido, veio o iluminismo, uma filosofia baseada na cultura, que não se preocupava muito com a fé religiosa, porque era cega, inoperante e cruel. E então vieram Jean-Jacques Rousseau, o extraordinário genebrino, que nos oferece obras de pedagogia, mas também de iluminação de consciência fascinante. Para que viesse Voltaire, este homem que por volta de 1792, na loja maçônica As Nove Irmãs, em Paris, aos 82 anos de idade, recebendo o grau de 33, a condecoração máxima da maçonaria, ele dirá: eu não creio em Deus, no Deus que os homens fizeram, mas eu creio em Deus, aquele Deus que fez os homens. Porque a tradição, pelo fato desse Jean-Marie Arouet não ser católico, denomina o materialista. Mas não era, porque para ser maçom, a condição sine qua non é crer em Deus, respeitar o tronco da solidariedade e amar o seu próximo, é a trilogia. E ele, ao fazer o discurso de improviso, segundo a maçonaria francesa, por 2 horas, estando ali a representação de Catarina da Rússia e de 9 países através dos seus reis e embaixadores, ele apoia os maçons por serem libertadores daqueles que são infelizes e se torna, evidentemente, maçom. Mas é agora um bárátaro, porque se Voltaire está construindo a enciclopédia, outros expositores estão pelas ruas de Paris proclamando a necessidade de desaparecer a aristocracia, o direito divino dos reis, os impositivos e as glórias do clero. Até um dia, 14 de julho de 1789, 217 anos depois da noite de São Bartolomeu, estão no Café de Paris, ao lado da ópera. Ainda tem lá a mesinha em que eles estavam. Eu me sentei à mesa, na cadeira, na mesa, e passei a mão, porque eu parecia escutar as vozes desses homens notáveis. Condorcet, à frente, Voltaire, Montesquieu, Diderot, falando da liberdade, e de uma mulher extraordinária que veio do interior para dizer que a mulher tinha direito à vida. Madame Roland, aquela que diante do cadafalso, da guilhotina, olhou a multidão avara e desesperada e disse, com sotaque interiorano de uma beleza incomum: ó liberdade, liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome. E teve a cabeça decepada. E deixou uma herança notável dos primeiros direitos femininos, os primeiros direitos da mulher. Sempre a mulher. Eu nunca me esquecerei de que um dia eu me referia
à grandeza da mulher. E sou muito feminista, pelo menos eu pensava. E no entusiasmo, eu disse um ditado popular: atrás de todo homem nobre há uma mulher extraordinária. E o espírito Joana de Ande perguntou: por que atrás? E eu olhei para ela e dei uma baianada. E disse: começa atrás, passa para o lado, e é ela que puxa o homem. E ela disse: perfeitamente. E foi embora. Então, curioso, está, portanto, preparado o caldo da cultura dolorosa, porque esses indivíduos se entusiasmam e resolvem derrubar a Bastilha. É o maior castelo onde se guarda pólvora em toda a Europa. É o mais defendido, não naquele dia. Naquele dia tinha apenas 15 guardas. E aquela gente idealista, com vara-paus, sai cantando, invade a Bastilha e começa a derrubar o castelo medieval, deixando hoje, na Praça da Bastilha, a herança do que aquilo havia sido um dia. Começa a Revolução Francesa de 89. Luís XVI estava em Versailles, com Maria Antonieta austríaca, porque os franceses nunca a toleraram. Era sempre conhecida como austríaca. É claro, ela falava francês com sotaque alemão. E ficava horrível aqui para nós, como é natural. Mas era uma menina, quando se casou com Luís XVI, que ela conheceu através de um camafeu. Luís XVI, defendem alguns, era um tanto também mentecapito. Mas Victor Hugo teve a ocasião de me dizer, e está escrevendo um livro sobre isso, que os autores do século XIX foram impiedosos contra ele. E que muitas frases que se lhe atribuem, como Maria Antonieta, não são verdadeiras. O que, aliás, eu acredito, fake news. Era o fake news da época. Aquela frase, por exemplo, ela estava em Versailles, quando as mulheres famosas, ou famintas de Paris, foram a Versailles reclamar alimentos, e ela perguntou a uma ama: mas por que estão reclamando? Senhora, elas não têm pães, então que comam brioche. É uma ironia para enfurecer o povo. A pobre da Maria Antonieta não tinha ideia do que era fome, do que eram as ruas de Paris. Foi uma mãe extraordinária. Fatos mediúnicos aconteceram na prisão. Ela deu até as últimas joias para ter a oportunidade de ver o Delfim, os filhinhos queridos. Antes de morrer, o Delfim diz à irmãzinha: ouço mamãe cantando. Ele não sabia que ela havia sido guilhotinada fazia pouco. E testemunhas oculares, que foram 2 cidadãos que haviam adquirido pela Revolução Francesa o direito de cidadania, irão escrever. Ela fez uma carta aos filhos, mais ou menos nestas palavras, porque a tradução foi feita por mim, é claro, deve estar errada. Não vos vingueis dos nossos inimigos. Lembrai-vos de vosso pai. Ele disse: o amor nosso pela França merece as nossas vidas. Mas sede bons franceses e amai a nossa pátria. O amor dela pelos filhos é comovente. E o envelhecimento precoce, como foi descrito muito bem por um grande autor polonês que se suicida no Brasil, é comovedor quando o filho é obrigado a acusá-la em pleno tribunal, que a torna uma desventurada. Esta criança de 6 anos foi induzida a acusar a mãe sem saber o que estava falando. Os adversários dos reis, de Luís XVI e de Maria Antonieta, que amavam a França, foi induzido a uma expressão em francês e em português muito decorosa: libidinagem. E no momento em que ele era testemunha
contra os pais, sem saber. O acusador pergunta: é verdade que sua mãe pratica libidinagem com você? Oui, monsieur. Mas ele não sabia o que era. E isso pesou no julgamento. Diz a tradição que quando ela ouviu o filho dizendo isto, que os cabelos teriam embranquecido de angústia nesta hora, que sabia da inocência do seu filho, e que jamais isso lhe passara pela cabeça. Ela foi capaz de guardar um segredo real, porque Luís XVI era impossibilitado de cumprir o matrimônio. Só mais tarde ele foi submetido a uma leve cirurgia que lhe facultou completar o casamento sendo-lhe fiel, jamais enunciando o motivo pelo qual não se encontraram no leito conjugal e nos lençóis os vestígios da virgindade. E ela foi acusada de ser uma mulher sem caráter e ter vindo para a França já violada. São então as mentiras históricas. E eu me permito uma coisa. Quando eu estudei história, meu Deus, nem me lembro quando, eu era garoto de 12 anos. E então se estudava a invasão dos holandeses na Bahia. E é um momento muito interessante. Eu tinha muito boa memória, e então memorizava quando o almirante Long, que governava a esquadra que os baianos venceram, então diz assim: o grande holandês enrolou-se no pavilhão da sua pátria e disse as seguintes palavras, atirando-se ao mar: o oceano é a única sepultura digna de um almirante batavo. Eu ficava apaixonado. Mas um dia raciocinando, mas quem é que ouviu ele dizer? Daquela batalha horrorosa, os baianos invadem o navio, incendeiam, ele falava holandês, os baianos falavam português, e daquele horror, ele então se enrola e tem este gesto lindo. Coitado, nem teve tempo, ele foi empurrado ao mar de qualquer jeito para poder haver a vitória. Coisas da história que são histórias. Então eu estou alongando de propósito, porque tenho tempo livre até às 20 horas. Mas acontece que nesse momento a França é chamada a preparar o seu seio para que nasça ou renasça Yahus, que significa João Pato. Porque a palavra Rus, em tcheco, é pato ou ganso. E Viana de Carvalho, espírito, me disse, quando ele estava sendo queimado, que ele olhou para os acusadores e disse: hoje vós assais o pato, mas dia virá em que um cisne de luz viajará tão alto que as vossas labaredas não alcançarão. E nasce Hipólite Lyon Benizar Rivail. Mas para que pudesse vir Hipólite Lyon Benizar Rivail, a França precisava depurar a sua psicosfera, os ódios no mundo espiritual. Porque muita gente pensa que o mundo espiritual é feito de algodão e que as almas de lá são fantasmas. Esquecidos que nós é que somos fantasmas. Eu nunca me esquecerei quando foi feito ali o Flamengo, se colocou o morro dentro do mar e fez aquela área muito bonita. Uma senhora velhinha ia passando. Quando o ladrão chegou, pegou do revólver, no tempo que não tinha roubo, agora é o tempo que quase não tem roubo, e colocou nela e disse: é um assalto. Ela disse: coisa curiosa, quando eu estava encarnada na Terra, nunca fui assaltada. Então o ladrão, claro, uma alma do outro mundo. A gente tem medo de alma do outro mundo. Eu tenho horror àqueles fantasmas ingleses. Mas quando falo espírito, eu acho tão natural. Mas fantasma dá arrepio. Pois bem. Então, a Revolução Francesa de 1789 foi para depurar as almas em litígio na lei. Reencarnam em massa. Culminando com os dias do terror. Robespierre, Marat, Danton e os vultos heróicos
especialmente de uma jovem de nome Carlota Corday. Era uma jovem que amava sua França querida. E ela tem a oportunidade de ver Marat, que sofreu uma dermatose, e vivia numa banheira de água mais ou menos tépida. Ela vai visitá-lo e mata-o, para matar o sicário da humanidade. Ela morreu, mas morreu por um ideal de salvar milhares de pessoas. E então são dias dolorosos, aqueles do terror. Até que, por volta de 1792, se proclamam pela primeira vez os direitos do homem. E mais tarde, os direitos da mulher ainda não respeitados, que vão renascer no Natal de 1947, quando a ONU, recém-fundada, tem como secretário-geral o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha. No momento quando o hebreu tem direito de voltar para casa, e começa o grande êxodo, que foi uma película que comoveu o mundo, o êxodo. E logo depois a construção de Israel, a terra onde mana o mel e o leite, aparecem, conforme as profecias. Mas então a França resgata, nesse período da Revolução, aqueles dias tenebrosos de São Bartolomeu. Mas é curioso, Ismael é convidado por Jesus para acompanhar os destinos do Consolador. E quando há um concerto no mundo transcendente, São Luís de França, o guia espiritual, e Ismael, o guia da nacionalidade brasileira, dialogam. E Ismael fala que o espiritismo nasce em Paris, porque em Paris a ideia nasce pela manhã, torna-se popular ao meio-dia, à tarde envelhece e à noite morre para dar lugar a uma outra ideia no dia seguinte. Dessa Paris de luz do século XIX, se costuma dizer, mais vale ser vaiado em Paris e no mundo inteiro desconhecido, do que aplaudido no mundo inteiro e em Paris desconhecido. Então é a Paris dos sonhos, da cultura, da beleza. E uma doutrina como o Espiritismo deverá enfrentar o bisturi da investigação. Terá que enfrentar os enigmas dos tortuosos caminhos do iluminismo, do positivismo que foi apresentado há pouco, para poder enriquecer as almas, de fato, aplaudir como um grande pensador teve a oportunidade de dizer na Academia de Letras: dai-nos uma religião científica e nós vos seguiremos. Então ela virá no momento próprio e nesse trocar de ideias, São Luís de França diz: concordo, que o espiritismo nasce em Paris, mas vá viver nas terras verdes e nas praias colossais do Brasil. Sob as bênçãos do Cruzeiro do Sul, como escreverá com beleza ímpar Humberto de Campos em Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Quantos confrades me dizem: absurdo, é este Brasil? É este Brasil. Ele não disse que o Brasil já havia conquistado a meta, mas que estava fadado, e nós vamos ver em breves minutos por quê. É o coração do mundo, pela sua forma geográfica. Ele teve a ocasião de consultar documentos do mundo espiritual, em bibliotecas terrestres, inclusive dados que ele foi ver nas bibliotecas da Alemanha, desencarnado, para poder compor o livro sob a inspiração de Ismael. É que está uma obra histórica, bem comparável beleza, não porque exalte o Brasil, não será uma nova Canaã, é lógico. Até me permito um fato de humor, que Jesus visitava com Pedro os países, e quando chegou ao Brasil ele falou das praias, que mato de inveja, as praias francesas da Riviera, horríveis, e de outras,
aquelas praias brancas como as de Itapuã. A temperatura do mar, 27 graus no inverno. Você toma banho de mar à noite. As belezas dos coqueirais que Miami está imitando muito significativamente. O céu azul, mas aquele azul grego, de uma beleza ímpar. As temperaturas agradabilíssimas. O inverno em Salvador, 32 graus, suaves. Mas são bênçãos. E aí Pedro diz, mas Senhor, esse povo aqui não tem terremoto, maremoto, nem vulcão, nada. Mas você vai ver o povo que eu vou botar aí. E colocou esse povo, que somos nós, que estamos retornando aqui para pagar o mal que fizemos aos indígenas. Eu me recordo que um dia eu peguei um avião, que era um avião grego, que havia saído da ilha de Escórpios. E à frente ia Jacqueline Kennedy e etc. E então toda a primeira classe era dela. Era dos auxiliares, cozinheiro, cabeleireiro, manicure, todo mundo. E a ralé íamos lá no fundo. E aí eu digo assim, mas não é justo. Essa criatura é uma classe inteira. Aí eu me lembrei das colonizadoras, aquelas mulheres das carroças dos filmes de John Wayne, conquistando a Califórnia, os índios incendiando, e era nessa folga. Aí Joana Dias me apareceu de estar achando injusta a lei de Deus. Eu digo, não, eu não estou entendendo. E ela me diz, Deus não tem culpa da sua ignorância. Ela está aí à frente porque ela teve a sua carroça queimada no passado. Então foi colonizadora, agora está desfrutando. Eu fiquei com a inveja de não ser colonizador, mas me contentei lá na classe econômica, que é a palavra delicada para classificar socialmente as pessoas. E eu perdoo, porque, aliás, até são muito confortáveis, etc. Depende de quem viaja. Mas, bem, então, São Luís pediu para que Ismael recebesse 2 milhões de franceses. Aquela turminha boa, da Revolução, fofoqueira, que não fala mal do próximo de jeito nenhum, mas que está acostumada à literatura de Chateaubriand, à literatura de Victor Hugo, a essa literatura, ao diálogo, ao pensamento platônico, porque Kardec viria escrever nessa técnica platônica, no diálogo, que é a maneira mais nobre de penetrar o âmago do indivíduo. Desta forma socrática, sofística, de buscar dentro o conhecimento. O conhecimento está dentro e é necessário imergir para fazê-lo emergir através da informação espiritual. E Ismael aceitou. E então fomos levados para o Brasil por empréstimo. Encontramos lá os índios, tupiniquins, tupinambás, a turminha Caeté, os brasileiros natos, mas nós, da elite francesa, em degredo pela segunda vez. Então fomos para lá e nascemos em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, Patrocínio, e aqui e ali, em Belém do Pará, porque já éramos amigos de Kardec, só que não sabíamos. E quando chegou a doutrina, abracemos-la com uma facilidade imensa. Eu ainda me lembro, eu era um garoto de 16 anos, quando fui ler o livro dos Espíritos, por sugestão de Viana de Carvalho Espírito. Leia, e eu encontro aquela palavra, prolegômeno. Eu disse, Ave Maria, mas o que será isto? E perguntei ao Viana, o que são prolegômenos? Ele disse, Valdo, o Espiritismo é uma doutrina de cultura. Compre o dicionário. E não me disse o que era, também não vou dizer. Pois bem, eu fiquei 6 meses sem fazer lanche, mas eu comprei o dicionário. E chegando a casa, eu abri, não tinha a palavra prolegômeno. Eu disse, mas Viana, vai ver que essa palavra não existe em francês. Existe. Existe. Mas não existe em português. Existe. Ninguém tem culpa da sua inteligência. Volte,
Compre agora um outro dicionário, mas antes veja se tem a palavra. Que detalhe. E eu comprei Dicionário Ilustrado de Jaime Seguier. Tinha que ser francês. Comprei e olhei. Prolegomena estava lá. E então eu voltei com os prolegômenos na cabeça. Mas o que me fascinou é que eu descobri que Kardec era tão inteligente como eu. Porque ele perguntava coisas que eu queria saber. Olha que coisa. E que os espíritos vai ver que eu fui também da codificação. Porque ele respondeu exatamente o que eu pensava. Então eu fiz, nem preciso ler esse livro. Permito-me agir, quebrei a cara. Porque eu vi a necessidade, não vai ler não, Divaldo, você vai estudar até a hora da desencarnação. Os prolegômenos são o prefácio, as primeiras palavras, a introdução. Eu digo, mas que coisa, para que um palavrão desse poder botar assim prefácio, introdução. Não. Mas o espiritismo é chique, é fantástico. Note esta frase de Emmanuel. Espírita, seja o nome do teu nome. É fascinante. Então me pergunta assim, seu nome, Divaldo Pereira Franco, é espírita. Ele disse, mas o que é isso? Eu digo, é exatamente o que eu quero. Aí eu vou explicar por que eu sou espírita. Mas então, fomos aqueles tormentosos da noite de São Bartolomeu, que nos não reabilitamos na Revolução de 89. E então fomos para um belo exílio da pátria do Cruzeiro, para poder devolver ao mundo como gratidão o Evangelho na sua beleza primitiva. E por quê? Eu me recordo que a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos foi em 1969, no mês de novembro. Eu retornava de um congresso espírita em Porto Rico, um congresso realizado pela Confederação Espírita Pan-Americana. E então saltei em Nova York. Não havia, que eu soubesse, nenhum movimento espírita. Mais tarde, quando Chico Xavier e Valdo Vieira vieram aos Estados Unidos em 1965, não encontraram ainda nenhum movimento espírita. Mas em Miami já havia um pródromo de movimento espírita trazido pelos cubanos, que vieram jubilosamente para esse exílio dourado aqui nas terras da Flórida, graças ao pensamento de Guerreiro Vage, este homem que trouxe uma contribuição valiosíssima para o espiritismo latino aqui nessas terras. E depois, os porto-riquenhos, os colombianos e etc., os latinos-americanos. Em 76, eu vim pela primeira vez a Miami. E então o Valle me levou para proferir uma conferência em espanhol. E todo espanhol que eu sabia era Noites de Ronda, Vereda Tropical, Bésame Mucho. E então, aí mandei tudo o que eu sabia, que era o tempo romântico, das danças, das músicas suaves. E eu achei interessantíssimo que as pessoas me olhavam, latinos especialmente, e fingiam que entendiam. E eu tinha pena, porque nem eu estava me entendendo. Mas eles estavam. Eu já tinha experiência da primeira ida a Buenos Aires, em 1962. E então eu pedi a Juan Durante para que me dissesse uma frase. Eu ia dizendo em português, ele traduzia. Eu tinha uma memória gentil. E então eu dizia, peço desculpas, não falar o vosso lindo idioma, etc. E Juan traduziu, eu memorizei. E cheguei à Confederação Espírita Argentina, ali estava superlotada. E com esse acento castelhano que tem o argentino, eu então comecei a dizer, rogo perdão por não falar do seu lindo idioma, não sei o quê, E disse tudo o que sabia. E à frente havia uma senhora muito linda, vestida francesa, com a mesa, ou a meia de brilhante na época, e o guarda-chuva especial, ela olhou para mim e salvou a minha pátria. Imagine o que ela disse. Hermano, habla em português,
porque nós outros adoramos o idioma português. Eu disse, para atender, eu vou falar em português. Foi assim a minha trajetória. Mas a verdade é que a pátria do Evangelho vai receber a doutrina de Kardec com uma ternura imensa. Na Bahia, em 1865, se cria a primeira instituição espírita praticamente do continente. Então, é Grupo Familiar de Espiritismo. E o primeiro jornal espírita que vai ser empastelado pelo Conde dos Arcos, profundo conhecedor do Espiritismo. E a doutrina nasce, cresce, fascina. Hoje, segundo as estatísticas não oficiais, porque as oficiais não são verdadeiras, somos quase 20 milhões de espíritas. Somente a Federação Espírita Brasileira tem registrados 14 mil centros espíritas que pertencem à unificação. E outro tanto ainda não oficializado. E mais de 40% da população acredita nas comunicações mediúnicas, nesses negócios, nessas coisas de espírito. Era a herança do pensamento francês. A doutrina nos invadiu com uma ternura tal, uma sabedoria, e a figura do Nazareno, que nós estávamos acostumados à Semana Santa tétrica, ao Cristo morto, ao homem crucificado, foi substituído por uma paixão diferente. Disse-me um dia Joana de Anjos, meu filho, a paixão de Jesus não é uma semana. A paixão de Jesus somos nós. Ele é apaixonado por nós. Há milênios ele nos espera. Há milênios ele manda seus embaixadores. E veio ter conosco ele próprio. Depois que preparou através dos embaixadores, ele veio dizer como era. E como sabia da nossa leviandade, da nossa memória fraca, prometeu voltar alguém que ficaria permanentemente em seu lugar. O Paracleto, esse advogado, o Consolador, mas para trazer um Cristo vivo, como disse o Haroldo aqui pela manhã, tão cheio de ternura. Não é um Cristo morto, não é uma estátua, é um ser vivo que fala pela nossa boca, que aperta a mão com a nossa mão, que anda com o nosso pé. E o Haroldo nos ensinava como falar com Deus. E eu me lembro como aprendi a falar com ele. Ele é meu amigo. Então eu tenho o maior respeito, me curvo. Mas nas horas difíceis eu digo, o senhor tem que sentar aqui na cama um pouquinho. Nós precisamos conversar. O que é que há? O senhor me meteu nesta e agora vai saindo como que não quer nada? E ele vem e fica zombando de mim, aquele riso. Um riso de bullying espiritual. Ele fica me olhando. Qual é o problema, Divaldo? Eu digo assim, o senhor acha que é fácil? Depois que o senhor voltou para casa, aconteceu muita coisa. Não é fácil ser espírita. O senhor acha que eu, com essa idade juvenil, ainda aguento? Ele dizia, aguenta. Tem que aguentar. E aí sorri e me larga. E eu digo, mas eu não tenho outro jeito. Porque se ele for embora, como que eles, vem agora atrás de mim. Eu sacudo a poeira e vou cambaleante, arrastando. Porque este homem nos atrai. Não há uma alternativa, ou se o ama ou se o odeia. A indiferença não tem lugar. Ou se protesta contra ele, porque ele chega e fala desta revolução. Você quer ser feliz? Mude-se. Não fale que o mundo tem que mudar. Você que tem que mudar. A sociedade é a família ampliada. A família é o indivíduo moralizado. Então, vamos moralizar-nos. A mensagem que os benfeitores trazem é extraordinária. Como são rigorosos. Aquele que disse ao Haroldo, não me fale esse nome. Também, quantas vezes me tem dito? Como? Você pode me falar dele? Você esqueceu de 7 de outubro de 1571? Mas eu nem sei o que é que se... quando o Papa Pio V venceu a batalha de Lepanto no porto de Corinto e prendeu os mouros e os escravizou e os expulsou da Europa,
E nós fomos cair em Portugal nas mãos terríveis da Inquisição dele. Eu digo dele não. Nossa. Nós é que somos errados. A ideia não tem culpa dos maus idealistas. Porque acusaram a medicina da incapacidade do médico. E então dialogamos. E nunca me esquecerei do Chico me contando. Ele atendia um jovem muito querido, que tinha muitos débitos, muitos compromissos. E ele tomou sob sua guarda, sua ternura maternal, permitam-me. Essa figura ânima daquele homem, ânimos, que equilibrava. E então ele estava atendendo o jovem, que se encontrava numa crise, quando chega à porta Satanás, com chifres, com rabo, com o tridente, esfogueado, e vira para o Chico e pergunta: você me chamou? E ele fez: meu Deus, se eu disser que chamei, ele diz que está aqui. Se eu disser que não chamei, ele vai discutir. Então o Chico sorriu e diz assim: Emmanuel. Emmanuel disse: ele veio visitar você, não a mim. Então, os guias são assim. Aí Chico sorriu e disse assim: chamar não chamei não, mas já que o senhor veio, vamos conversar, porque eu sou portador de muita força. Ah, graças a Deus. Eu tenho esse olho doente aqui há mais de 40 anos. O senhor quer me ajudar por caridade, em nome de Jesus? Esse nome de quem? De Jesus. Ai, Satanás disse assim: mas eu sou Satanás. Eu sei, Satanás, mas eu sou de Jesus, então vamos. Aí Satanás se aborreceu, deu-lhe as costas, deixou um cheiro agradável. E foi. Então Emmanuel disse: Chico, você doutrinou Satanás. Então você queria de mim mesmo o quê? Eu disse: agora eu não preciso mais, Satanás já foi embora. Então eles vêm e nos enfrentam. Porque houve momentos em que nós traímos a dulce da mensagem do Evangelho. Francesco nos fascinou nos séculos 12 e 13. Sua voz doce falou-nos um poema inolvidável. E o que fizemos dele? Traímos-lo no justo momento em que ele foi na cruzada em busca de um túmulo vazio. E quando retornou, nunca mais saiu da porciúncula, traído pelo melhor amigo, que começou a reverter a ordem até hoje. E nós estaremos, talvez, equivocando-nos com a mensagem deste homem incomum, por causa de paixões pequeninas, das nossas misérias infantis, da nossa criança que ainda não amadureceu. É chegado o momento de aproveitarmos este momento e de sermos, sim, não é o país da promissão, mas é um país que não tem karmas coletivos. Os dois grandes débitos do Brasil são a Guerra do Paraguai e, naturalmente, a escravidão negra. Mas a escravidão não é nossa, de Portugal. Herdamos e uma princesa brasileira colocou ponto final, em 13 de maio de 1888. E sobre nosso débito com o Paraguai, que até hoje tem carência masculina, porque a guerra infame destruiu até a infância, o grupo de crianças que nós estraçalhamos nos pântanos de Mato Grosso do Sul e na retirada da laguna, até hoje o Paraguai sofre isso. Nós retribuímos com Itaipu, cuja força é mais útil ao Paraguai do que a nossa. Nós compramos na mão deles o que construímos, porque são as leis inexoráveis e ninguém as burla inutilmente. Toda e qualquer postergação é apenas resgate com juros. Deveríamos de imediato adquirir a consciência que os espíritos nos trazem e que está nesse capítulo novidável do homem de bem, aqui apresentado. Não estão aí elaboradas todas as questões a respeito do homem de bem, termina Kardec, mas aquele que tiver, pelo menos, algumas dessas,
já terá feito um grande esforço. E quais são? A benignidade, a solidariedade, o respeito, o dever, o cumprimento da lei, para ter direitos ao amor, à caridade. Aquele que for indulgente é quase a repetição de uma mensagem de Paulo aos Coríntios, que foi traduzida para o amor, mas quando realmente era caritas caritatem, quando Paulo fala, mesmo que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e não tivesse caridade, seria como o sino que tine o metal que soa. E fala das 3 virtudes, das quais a caridade é a maior. Então, a fé, essa fides, aprendi hoje, esta fides, esta fidelidade, esta vinculação profunda, este ser, saber, não apenas crer, porque o crer é transitório, cremos hoje, não cremos amanhã, mas o saber é permanente. Quem sabe ler, olha, naturalmente um outdoor diz, não, vou ler, já leu. Então, eu aí vou a Einstein. Você crê em Deus? Eu sei. É muito mais importante do que crer. A doutrina nos ensina a saber. Daí a necessidade de reflexionarmos em torno da codificação. Não basta ler o Evangelho. Ah, eu adoro o Evangelho. E eu adoro o Livro dos Espíritos. Porque é tão notável que o Evangelho saiu dele. O Livro dos Médiuns saiu dele. O Livro dos Espíritos é o organograma da doutrina, que Kardec desdobrou nos 4 outros e incorporou as experiências dos longos anos, aliás, breves, de 1858 até 1869. Naquela manhã, de 31 de março, quando levou a mão ao peito e deu um grito e tombou, a ave retornava à liberdade total. Então, ser espírita é viver espiriticamente. Em qualquer situação, ser espírita no lar, onde é mais difícil, porque é lindo ser espírita aqui em Miami, ninguém me conhece, mas é duro ser espírita na Mansão do Caminho. Todo mundo espiando, olha ele, olha ele. Se eu estou com dor de cabeça, estou silencioso, o que você tem? Já reclamando. Não é perguntando, não é reclamando. O que você tem? Tudo vai tão bem, qual é o caso? Eu digo, nada. É uma dorzinha de cabeça. Ah, de volta, tem dó, dor de cabeça? Toma analgésico. Não, eu já tomei até injeção contra sífilis e tudo, e não acertei. Então é viver essa ternura junto aos invisíveis. Ser humilde com aqueles que não chamam atenção. Havia um Uberaba, um doente mental. Chico amava-o. Ele estava sempre com feridas na face. Ele chegava assim assustado, pés descalços, roupa suja. Oi, sou Chico. Olá, meu príncipe. E beijava-o. Eu vejo quanto é fácil beijar alguém. Naturalmente, com perfume francês é melhor. E outro, aquele visível. E quando ele desencarnou, foi recebido por Jesus, porque cumpriu a sua prova numa expiação sublime. O corpo quebrado, mas a alma de alta responsabilidade. Parecia um mentecapto, mas ele ficava deslumbrado quando o Chico lia a mensagem de Emmanuel, a mensagem final. Não era uma mensagem, uma diretriz para a vida. Porque cada mensagem de Emmanuel é uma espécie do código do direito universal, daquele capítulo do céu e inferno, código da vida universal. Esta página maravilhosa que todo advogado, todo legislador deveria ler. Esse código sublime, assim Emmanuel, ele é do dia a dia, e realmente sermos espíritas. Nunca me esquecerei, para concluir, o que é uma pena. Os enfrentamentos, as lutas, porque foi graças a essa sede de amor que eu visitei muitos países
nos quais, antes que se saiba, nunca se havia falado em espiritismo. Na Polônia, por exemplo, que tivemos médiuns notáveis, depois da Segunda Guerra Mundial, fui realizar a primeira palestra espírita. E como o Papa João Paulo II era polonês, alguns católicos foram empastelar a livraria onde nós íamos apresentar a doutrina. Mas eu não sabia de nada, graças a Deus, sou muito ignorante. E a ignorância, certas horas, é maravilhosa. E então eu fui com o tradutor, um jovem que fala 8 idiomas, e fala muito bem português, claro, viveu no Brasil. Então, eu encontrei os cavalheiros de roupas negras, óculos Ray-Ban. A chegada à porta, eles, nós vamos entrar com o senhor, falou para o tradutor. E o tradutor disse, olha, Edivaldo, é uma guarda de segurança. Eu achei aquilo bonito, eu digo, meu Deus, estou recebendo guarda de segurança. Era para não apanhar muito, apanhar pouco. Então, entramos e vimos a saber que era uma polícia de proteção colocada pela prefeitura da capital, porque estavam programando silenciar a voz da mensagem. O que foi mais interessante é que os 4, quando terminamos a palestra com tradução, eles disseram, e agora o que é que nós vamos fazer? Criarmos um grupo. E o jovem tradutor, então me disse assim, Grupo Espírita Leon Denis, que era a segunda opção do mundo espiritual. Leon Denis era exatamente se Kardec não tivesse triunfo, Leon Denis ocuparia o lugar. Então nos cabe observar que o Brasil tem mandado para toda parte. Onde chega um brasileiro espírita, ele não aguenta. Fala logo na tua Bezerra, fala num passe, onde é que tem, onde é que não tem, e vai semeando em toda parte a mensagem libertadora da Era Nova. Estas conferências, ricas de magia, de beleza, de dádivas celestes, têm um grande significado, porque nós aqui estamos para trazer a nova era, o mundo de regeneração. Vai, meu filho, Deus te abençoe. E regenerarmos a terra. Sermos melhores. Como será o mundo de regeneração? Ninguém tem ideia. Será um mundo de amor. Mas de amor, ternura. Nos olharemos de maneira diferente. Nos compreenderemos de maneira pacífica, pacificadora, pacifista. Teremos a inefável alegria de amar. E, acima de tudo, de servir. Porque quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. E é necessário que o nosso serviço seja uma página de encantamento, de bênçãos, de luz. Vai como Castanha do Pará, meu filho. E então, iluminados pelo fanatismo de ontem, massacré, como gritavam nas ruas de Paris, massacré, massacrar, matar, em nome de Deus, massacré, em nome de Deus. Agora é Hamai, em nome de Deus. Se a revolução trouxe a liberdade, que não se transforme em libertinagem, que sejamos livres, respeitando o direito de liberdade do outro, que demos ao outro a liberdade que nos concedemos, e que a nossa liberdade estacione na fronteira da liberdade do próximo. E já estamos vivendo esses dias de regeneração. Eu que tive a honra de falar nesta cidade para 4 pessoas, em Boca Raton, e noutra que eu viajei 2 horas por esta Flórida. E quando eu cheguei, que eu olhei a sala, tinha 3 pessoas, comigo e o anfitrião 5. Alguém sentiu-se mal, saiu, subiu para 4. Então, olhar esse auditório,
ouvindo a mensagem de Jesus, fascinados diante das nossas imperfeições. O que nós podemos fazer? Não é possível só pitar o desejo de dizer: meu Deus, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, como não poderei ser um sendal de astros, deixa-me ser, pelo menos, o pirilampo da noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu desejaria ser como a chuva generosa, que caindo sobre a terra porosa reverdecesse o chão, mas não vou conseguir. Então deixa-me, Senhor, ser um copo com água fria para matar a sede e a agonia de alguém na desesperação. Eu desejaria ser o trigal maduro para de pão matar a fome da humanidade, mas da generalidade eu não vou poder. Então deixa-me ser um grão que caindo no chão se multiplique no milhão e reflete a mesa do homem e da mulher com a dádiva do pão. Eu desejaria ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra, mas da pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu desejaria ser a escada altaneira que levasse a humanidade inteira à culminância da glória. Mas nesse momento de infortúnio que eu não poderei chegar, deixa-me ser uma pedra pavimentando o chão para seus pés aliviar. Eu desejaria ser uma árvore frondosa derramando sombra do chão. Mas se eu não puder, eu te quero pedir para ali ficar. E quando alguém passar pelo meu caminho, eu lhe pergunte de mansinho: olá, quem és tu? E a voz diga: sou teu irmão, sou teu amigo. E eu lhe peça: deixa-me ir contigo. Nada tenho, nada sou, mas eu desejaria ser poeta, orador, artista, cantor, para falar da tua glória. Porém me faltam o extra, a beleza, a sabedoria. E como nada sou, então te quero dizer, Senhor, muito obrigado porque nasci, obrigado porque creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção, obrigado, Senhor. Em decorrência dos muitos pedidos de preces e vibrações, em alguns vídeos, estaremos substituindo as análises das palestras pelo passe virtual. Escolha um ambiente tranquilo e coloque um copo com água ao lado. Durante o passe, a água será fluidificada pelos benfeitores espirituais, tornando-se um apoio para o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Este auxílio é um recurso complementar de fé, sem substituir os demais tratamentos. Escolha um local adequado para poder relaxar e se conectar com as falanges do bem. Se desconecte das frequências da pressa e foque a atenção na sua respiração. Ao inspirar, mentalize o amor. Ao expirar, libere as ansiedades que acumulou. Mais uma vez. Ao inspirar, mentalize o amor. Ao expirar, libere as ansiedades. Eleve seu pensamento a Deus, Pai de amor e bondade, e pronuncie seu nome em pensamento. Traga a lembrança dos seus familiares e de sua casa. Se concentre neste momento
na sua respiração e no seu corpo que vai relaxando lentamente, pouco a pouco, com uma respiração profunda. Imagine-se que à vista à distância um lago sereno que se encontra no alto de uma campina, nos primeiros instantes do amanhecer. Você caminha para perto do lago, observando o céu. A água do lago está tão quieta que reflete o céu como um espelho brilhante. E as primeiras faixas de luzes buscam o horizonte e começa a pintar o céu de um azul suave. Observe o silêncio desse momento e a amplitude do céu que atesta a grandeza do Criador do Universo, Deus Pai Todo-Poder e Bondade. Volte a atenção para dentro de você e, com o poder da sua vontade, entregue tudo que atrapalha o seu equilíbrio e serenidade, os conflitos que te desgastam, as incertezas do futuro e as pressões de uma vida sobrecarregada. Pelo poder da sua intenção, solte e visualize essas energias negativas sendo absorvidas pelo lago. Os raios de luz que atingem o lago transmutam essas energias em névoas que se condensam como orvalhos na relva verdejante. Agora, em conexão com Deus nosso Pai, elevamos nosso pensamento com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Amém. Vamos dar início ao passe. À beira do lago, enquanto o dia vai se abrindo em luz, você repara uma luminosidade se destacando no horizonte. Uma luminosidade em tonalidades rosas e âmbar se aproxima lentamente em sua direção. Essa luz surge como uma energia amorosa e serena. Sua presença agora se define. É a mentora Joana de Ângeles que chega e diz a você: meu filho, minha filha, neste instante em que o dia amanhece, vim estar com você. Abra seu coração, conte-me o que precisa desabafar, o que te magoa e o que te deixa aflito.
Escutei com atenção todas as suas questões. Eu levarei ao Pai os seus problemas e permaneço com você. Nos seus desafios, te sustentarei. Enquanto a luz do amanhecer continua se abrindo e clareando o dia, a pedido de Joana, uma equipe de médicos espirituais se posiciona ao seu redor. Eles examinam com atenção as regiões mais profundas da sua mente e do seu inconsciente, identificando energias densas de outras eras, julgamentos e padrões repetitivos que reverberam como um looping de negatividade e apatia. Essas energias são delicadamente removidas e direcionadas à luz do amanhecer, onde se desintegram sob o calor dos raios solares, potencializados pela manipulação magnética dos médicos espirituais. Em seguida, a transfusão de energias espirituais se inicia com uma corrente de luz em tom índico, que é direcionada ao centro de força frontal, que flui para todo o sistema nervoso, reorganizando os pensamentos, iluminando os sentimentos e revitalizando a motivação, como quem purifica o espelho d'água de uma turbidez. Neste momento, uma vibração energética em tom laranja envolve o centro de força genésico, restaurando os órgãos da pelve, estimulando a comunicação, a fluidez criativa e dissolvendo bloqueios emocionais. As energias terapêuticas percorrem todo o corpo, ancorando leveza e renovação em cada camada fluídica do seu ser. Estamos concluindo este passe de assistência. Este é o momento de reconhecer a harmonia que se estabeleceu em você, em forma de bênçãos fluídicas, pelo amor de abnegados servidores do Cristo que vieram das regiões celestiais. Com um sentimento de humildade, ofereça seu reconhecimento de gratidão. Obrigada, Joana de Ângeles, pelo teu cuidado, pela tua escuta, pela tua intercessão amorosa. Obrigada, equipe de médicos espirituais, pela dedicada e precisa assistência que recebi. Obrigada, Mestre Jesus, por tua presença constante, por tua compaixão, por tua luz que me guia na jornada da vida. Que minha alma persevere com clareza, fé e serenidade no caminho que Deus me confiar. Que assim seja. Amém.